Boa tarde, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui para a gente ter essa conversa sobre o calendário cristão, especialmente sobre a estação do Advento. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre o que é o calendário cristão. Eu dei uma palestra mais completa sobre ele, que está no vídeo sobre a estação da Quaresma, mas como já é mais antigo, eu queria dar então uma rápida introdução agora para vocês. A ideia é que todos nós seguimos calendários e agendas que ditam o nosso ritmo. Então a gente tem um calendário que diz qual é o tempo de parar, qual é o tempo de descansar, quando é o tempo de estudar, quando é o tempo de trabalhar, quando é o tempo de você lembrar da sua mãe e dar um presente para ela, quando é o tempo de você lembrar do seu namorado e fazer um jantar romântico. Então a gente segue calendários. Quando a gente está na escola, o calendário da escola, que mostra quando tem aula ou não, quando é um feriado que não tem aula. Quando a gente está no mercado de trabalho, o que dita é o mercado de trabalho. E hoje em dia, com todas as redes digitais e as tecnologias, parece que a gente sempre está trabalhando, a gente sempre leva o trabalho para casa. Então, num certo sentido, nunca é tempo de descansar, nunca é tempo de parar, nunca é tempo de estar com a família, porque sempre é demandado cada vez mais de você pelo trabalho, pelas ambições, pela pressão, pelo chefe, né, pelas empresas. Quando você está na universidade, esse calendário também fica muito opressor, porque sempre tem uma montanha absurda de coisas para você ler, para você estudar, trabalhos para você entregar. Então também nunca é tempo de descansar, é sempre tempo de estudar. E os professores adoram falar, o que você faz da meia-noite às 6, não é verdade? Então, nós somos levados por esses calendários ao longo da nossa vida. E a ideia é que surgiu bem no inicinho da igreja cristã, por volta do século IV, pessoas que se dedicaram para criar um calendário que também tivesse um ritmo e colocasse para nós uma forma de viver a partir desse tempo. Só que fosse um calendário a partir das verdades a respeito da obra de Jesus. Quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. E aí então, desde que eu descobri o calendário cristão e comecei a segui-lo como uma ferramenta pedagógica para nos auxiliar a viver o nosso tempo, a minha experiência ficou muito mais rica, porque é como se o nosso tempo agora aqui, o nosso tempo presente, fosse ditado por um calendário que tem um outro ritmo. E é baseado na verdade da palavra de Deus, que é o calendário cristão. Então, como vocês podem ver aí na imagem, ele tem 6 meses que narra a história de Jesus e 6 meses que narra a história do povo de Deus. Então, ao longo de 6 meses, nós passamos por várias estações que contam a história do que Jesus fez. E nós começamos exatamente hoje, dia 1º de dezembro, domingo da estação do Advento. Então hoje está começando um novo ano. Feliz ano novo para todos. Hoje está começando um novo ano no calendário cristão. Então começa com Advento, depois Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa e Pentecostes. E aí depois vem 6 meses de tempo comum, que é o tempo da igreja. Então nos 6 primeiros meses nós nos dedicamos a estudar, a compreender por que Jesus veio em carne, por que ele precisou nascer como um bebê. Ele não precisava simplesmente ter usado o poder dele como Deus e resolvido o problema do pecado? Por que ele invadiu a realidade como um de nós e veio como uma criança completamente frágil, nascendo de uma virgem? Então a gente vai estudar todos os profetas e todos os livros que falavam a respeito da vinda dele, né? As promessas e aos pouquinhos então conhecendo o plano de redenção de Deus que foi prometido desde lá no jardim de Adão e Eva. E aí então nós no Advento nos preparamos e nos debruçamos para compreender a respeito dessa verdade, desse grande mistério que foi o Filho de Deus invadir a nossa realidade como um de nós. No Natal nós celebramos esse fato maravilhoso que foi ele ter vindo ao nosso encontro. Na Epifania nós lembramos da vida adulta de Jesus, os milagres, o ensino dele, as parábolas que ele contou, o que ele fez. Então o foco está na cura e nos ensinos dele.
Depois, na Quaresma, é um tempo de preparação também para a Páscoa, onde nós focamos, então, o ensino em por que esse Filho de Deus, que nasceu como um de nós e se encarnou como um de nós, precisou morrer uma morte tão violenta na cruz, como Jesus. O nosso pecado era tão pesado assim, muitos pensam assim, talvez alguns, né, precisassem que Jesus morresse na cruz, mas eu até que sou uma pessoa legal, eu nunca fiz nada assim muito terrível que merecesse Jesus ir para a cruz, né? Enfim, todos nós somos pecadores e a cruz foi parte também do plano redentivo de Deus. Então, a Quaresma é uma preparação para entender o que foi a cruz. E aí na Páscoa nós celebramos não apenas a crucificação, mas especialmente a ressurreição. E com a ressurreição, a gente sabe também que houve o envio do Espírito Santo, então é o que vem em seguida com o Pentecostes. E aí surge a igreja. E uma nova vida nos foi dada, já que nós nascemos de novo, por causa da morte e ressurreição de Cristo. O Espírito Santo habita em nós, e agora? E agora a gente tem que viver, a gente tem que construir cidades, famílias, lutar pelo bem, contra o mal. Tem uma série de coisas que precisam ser feitas agora, porque o reino de Deus já começou e nós somos coparticipantes de Deus na restauração de todas as coisas. Então aí vem o tempo comum ou o tempo ordinário, que de ordinário não tem nada, porque o eterno está misturado, o eterno está ali presente no temporal. E as coisas simples são revestidas desse mistério, que é a presença de Deus e a ação nele, no mundo. E aí então nós nos tornamos parte desse povo, que é a igreja, que testemunha desse reino que já começou. Acho que é desde a Quaresma, eu comecei então a gravar esses vídeos, explicando a respeito do significado de cada uma das estações. Então eu falei sobre a estação da Quaresma, falei sobre a estação da Páscoa, do tempo comum, e hoje, então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a estação do Advento e Natal. Esse é o nosso objetivo. Bom, a ideia, então, gente, é considerar o calendário cristão como uma ferramenta pedagógica. A gente pode estudar sobre a vinda de Jesus a qualquer momento do ano, entende? Só que ganha uma conotação especial quando a gente foca nesse estudo agora, nessa época do Advento e Natal. Porque aí parece que você celebra o Natal de uma maneira totalmente diferente. A gente está vivendo num universo, né, um mundo ao nosso redor, que perdeu o sentido das coisas e desconhece a existência desse Deus. Então a gente vive hoje num mundo que celebra o Natal de uma maneira totalmente distorcida. Eu tenho amigos que moraram no Canadá, por exemplo, e eles me contaram que lá no Canadá já é meio que visto com maus olhos quando você deseja Feliz Natal para as pessoas. Porque o Natal se esvaziou totalmente de sentido, então agora você deseja boas festas, Happy Holidays. Você não pode falar mais Merry Christmas. É visto assim como... não precisa associar com essa ideia de cristianismo e com Jesus. É uma festa, onde as pessoas se reúnem, trocam presentes, celebram ao redor da mesa e de um jantar. Mas a gente vive num mundo que o tempo inteiro está esvaziando o sentido da verdade a respeito da existência de Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todas as coisas. A existência de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vive em contextos onde a fé é colocada cada vez mais numa esfera privada. É você, mas você não tem liberdade para falar disso numa esfera pública. Enfim, então ao invés de ser simplesmente mais um feriado, ao invés de ser simplesmente uma tradição de família, de reunir todo mundo e você ter que fazer um amigo secreto e montar uma árvore de Natal, nada melhor do que você se debruçar, na verdade, do que é essa estação e por que existe o Natal. O que significa, de fato, que Jesus Cristo nasceu como um de nós. Então, eu gosto de ressaltar isso. O calendário cristão, enfim, não está na Bíblia, não é uma ordenança para ser realizado e praticado, mas ele foi criado por irmãos piedosos que buscaram trazer uma realidade para a forma como a gente conta o tempo.
E uma vez que a gente segue, então, o calendário cristão dessa maneira, tendo essa narrativa das obras de Deus ao longo do ano inteiro, cada ano nós somos expostos a uma dieta de temas bíblicos e de emoções que nós não seríamos expostos se estudássemos a Bíblia aleatoriamente. Então eu acho que essa é a riqueza dessa ferramenta. E, enfim, é apenas uma sugestão de um recurso que você pode utilizar pedagogicamente para isso. Cada uma das estações traz um sentimento. Então o advento é a espera, é o arrependimento, é a contrição, é se aquietar. O Natal já é festa, já é celebração, já é alegria. A Epifania já é também ensino, meditação, nos estudos e nas obras de Jesus. A Quaresma, de novo, já vem contrição, arrependimento, preparação para a Páscoa. Então é olhar para os meus pecados. Então é mais um movimento mais introspectivo de olhar para os meus erros, os meus pecados e buscar arrependimento diante de Deus. A Páscoa já é festa, já é alegria, já é celebração. Então é nesse sentido que ao longo do ano nós vamos experimentando uma dieta equilibrada de temas e de emoções ligadas a esses temas. Porque se depender de nós, ou a gente vai ficar, sei lá, se a gente é tendente à melancolia, você vai ficar melancólico o ano inteiro. Você vai ler só aqueles textos que você já gosta e que reforçam o seu estado emocional. Então o calendário cristão te expõe a várias passagens bíblicas e temas bíblicos que a gente não estudaria por vontade própria. E ao fazer isso, a cada ano nós somos rememorados, relembrados de verdades maravilhosas e cada vez a gente se aprofunda mais nelas. Todos os anos a gente estuda sobre o nascimento de Cristo, todos os anos a gente estuda sobre a morte e a ressurreição, todos os anos a gente estuda sobre o Espírito Santo e o nascimento da igreja, todos os anos a gente estuda sobre a missão, a coragem para testemunhar. Enfim, são temas que sempre nos ensinam e que eu acho que vai ser muito difícil você chegar no momento e falar: não, eu não preciso mais estudar sobre a Páscoa, já entendi tudo, já está tudo bem. Enfim, vamos entrar hoje especificamente então nesse momento do calendário cristão que a gente está entrando hoje. Advento, Natal, Epifania, e aí tem esse pedacinho pós-Epifania que seria também um tempo comum. E a gente começa então o ano A. Então algumas pessoas perguntaram se você tem esse livreto do lecionário. Ele traz uma explicação muito boa no início aqui do livreto a respeito do que significa essa contagem de anos. O calendário cristão é dividido em 3 anos, ano A, B e C. Então depois volta de novo, A, B e C. Ao longo desses 3 anos, o conjunto de leituras bíblicas é diferente entre os 3 anos. Então não são os mesmos textos bíblicos que são lidos no ano A, no ano B e no ano C. Alguns se repetem, sim, nos 3 anos, mas o conjunto, a coletânea de textos é diferenciada. Então no ano A, nós lemos o Evangelho de Mateus, no ano B, o Evangelho de Marcos, e o ano C, o Evangelho de Lucas. E João é lido todos os anos. Então, junto com os evangelhos, tem uma coletânea de textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que são selecionados de acordo com a estação. Então, o lecionário ele apresenta então, um conjunto de leituras bíblicas diárias, que é formado por um texto do Antigo Testamento, um texto do Novo e um salmo. E aos domingos, uma leitura do Evangelho. Então, como que esses textos são escolhidos? Eles são escolhidos, então, de acordo com cada ano e de acordo com a estação. Então, todas as leituras bíblicas que nós vamos fazendo hoje vão estar ligadas com a estação do Advento. Essa preparação, então, para o Natal e esse anseio pela segunda volta de Cristo. Enfim, depois vocês podem ler lá com mais calma, que ele traz uma descrição mais completa sobre o que significa isso. O calendário cristão, então, se torna uma jornada através da história, por trás de todas as histórias. Isso que é o mais incrível, gente, que eu gostaria de esclarecer para vocês hoje. O nosso Deus é o Senhor do tempo e Ele está escrevendo uma história que começou desde antes da fundação do mundo. Esse Deus, Ele quis criar pessoas à sua imagem e semelhança que fossem capazes de ter um relacionamento com Ele e com a sua criação. E aí então surge o relato lá de Gênesis,
enfim, as coisas maravilhosas que Deus criou, e esse homem que Deus criou, sua imagem e semelhança. Mas aí o que acontece? As coisas ficaram boas por um tempo, mas aí houve um problema, entrou ali uma situação difícil na nossa história, que foi a queda e o pecado. Então esse homem e essa mulher se rebelam contra Deus e pecam contra Deus, contra a ordenança que ele tinha dado para eles. Enfim, disso decorre uma maldição sobre toda a criação. E aí então começa uma jornada a partir da história do povo de Israel, onde esse Deus vai construindo uma narrativa mostrando que ele tem a intenção de preparar e reunir um povo para si. Enfim, essa jornada, então, com essa história vai se desenrolando, e aí ao longo dessas narrativas que nós recebemos através da palavra de Deus, vai contando um monte de histórias de pessoas, de povos, de famílias, de reis e profetas que vão profetizando a respeito de que um dia viria um Messias que nos libertaria de uma vez por todas do pecado e traria a paz. Enfim, continua essa história, né, no Novo Testamento, começando inclusive com a narrativa do nascimento de Jesus, tudo que Deus fez em preparação para que da linhagem de Davi nascesse um bebê de uma virgem e que ele fosse o Salvador do mundo. E aí vem, né, a narrativa da história de Jesus, da morte, ressurreição e a igreja. E aí é muito interessante porque quando nós lemos essas narrativas na nossa Bíblia, a gente pode perder a beleza do que isso significa, sabe? Eu tô lendo lá só Isaías, porque eu vou pra igreja e eu tenho que ler Isaías hoje, tá lá no meu estudo devocional. Quando, na verdade, aquela história que está narrada lá é a nossa história. Nós estamos incluídos nisso. É a história da redenção que Deus está contando nesse plano cósmico, que um dia vai terminar com a volta de Jesus. Então pensa nisso, pensa nesse tempo que começou lá antes da criação do mundo, se desenrolou ao longo de sei lá quantos mil anos. Depois veio Jesus, que nasceu há 2019 anos atrás, por aí. E aí, até quando ele voltar. Então, todo esse tempo, toda essa narrativa cósmica, ela é construída de acordo com a vontade de Deus. E os nossos tempos, as nossas histórias, as nossas vidas estão inseridas dentro dessa história. Então, quando a gente lê os profetas, quando a gente vai caminhando na leitura, né? Isaías, Jeremias, Malaquias, Sofonias, Miqueias e Samuel, depois os evangelhos, as cartas, a gente vai participando de uma jornada na grande história com H maiúsculo, por trás de todas as pequenas histórias. Vocês entendem? As nossas histórias têm valor porque elas estão inseridas nessa história. O nosso tempo tem sentido porque ele faz parte desse tempo eterno que invadiu a nossa realidade. Então, seguir o calendário cristão permite um mergulho na narrativa de Deus que sustenta essa realidade. Ao invés de ser a minha narrativa do mercado de trabalho, do tempo biológico, da universidade, é a narrativa desse tempo cósmico de Deus. E aí se torna também um convite para a gente viver o momento presente em relação com a eternidade. O que eu estou vivendo hoje, nesse dia, não é opaco, ele se torna transparente e eu vejo a eternidade através do que está acontecendo hoje na minha vida, através das coisas ordinárias e comuns que acontecem hoje na minha vida. Só que antes então da gente entrar exatamente na estação do Advento, eu queria falar primeiro da estação do Natal e depois da estação do Advento. Por quê? Porque o Advento é, em um certo sentido, uma preparação para o Natal. Mas como que eu vou me preparar para algo que eu desconheço? Como que eu vou me preparar para o Natal se eu ignoro completamente qual é o sentido do Natal? Então eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho qual é a mensagem do Natal? Por que nós celebramos o Natal? O que o Natal significa para a nossa vida hoje? E como o Natal muda todas as coisas? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas o fato de que Jesus invadiu a nossa realidade e o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas, que sustenta toda a criação,
por meio de quem tudo foi feito. E nada existe se não for por meio dele. Ele se tornou um de nós e nasceu como um bebê numa manjedoura lá em Belém. Isso muda tudo. Isso muda completamente todas as coisas. E aí eu gostaria de ler esse trecho de João 1. João diz que no princípio, aquele que é a palavra já existia. Usa sua imaginação, gente. Imagina isso. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Pensa nessa imagem, gente. A luz. Perfeita. A luz verdadeira. A luz que ilumina todas as coisas, que traz tudo à existência. Jesus Cristo. Ele é essa luz. E essa luz é que invadiu a nossa realidade. Olha um outro trechinho, continuando a carta, o Evangelho de João, de 9 a 14. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Essa luz que fez tudo existir lá no princípio, quando nem existia tempo. Essa luz que criou o tempo, que criou a realidade, que criou o espaço, que criou todas as coisas, estava chegando ao mundo, que ele mesmo criou. Vocês estão acompanhando aí? Vocês estão usando a imaginação? Essa luz que era perfeita e existia antes da criação de todas as coisas e por meio da qual todas as coisas foram criadas, estava chegando ao mundo que ela criou. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou um ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então essa luz maravilhosa se tornou um ser humano e invadiu a nossa realidade. A luz que criou o mundo invadiu o mundo criado. O eu sou invadiu a terra. E isso é tão maravilhoso, gente. Isso é tão espetacular, isso é tão misterioso. Que a gente precisa, sim, pelo menos um mês para refletir sobre isso. Pelo menos um mês para se preparar para isso. Pelo menos um mês para conseguir celebrar isso com toda a alegria que isso implica e traz como resultado para as nossas vidas. E aí que vem então o advento em preparação para isso. Olha só o que Agostinho diz em um de seus sermões. O Criador se fez homem para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, para que a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida, a vida morresse. Vocês percebem o impacto disso, gente? Porque a gente não está falando de um de nós, a gente não está falando do homem mais santo que existiu, a gente não está falando de um profeta, de uma pessoa boa, a gente está falando do Filho único do Pai, do unigênito, perfeito, que criou todas as coisas. Ele invadiu a nossa realidade para nos salvar. E aí você pode pensar na sua fome, na sua sede, no seu cansaço, nos sofrimentos e aflições que você enfrenta, nas injustiças,
nas fraquezas, nas suas feridas, os seus medos. Jesus Cristo assumiu tudo isso justamente para que essas coisas que nos atormentam tanto, o pecado e a morte, fossem vencidos de uma vez por todas. O que nós celebramos no Natal é que a vida venceu a morte. Só que para isso ser realizado, ele precisou se tornar um ser frágil como um de nós e sofrer todas essas coisas. Vocês percebem isso? O paradoxo, né, que é tudo isso acontecer com Jesus Cristo? Enfim, o Natal é um convite para a gente aceitar a luz e receber essa luz que invadiu o mundo. Não ser como aqueles que rejeitaram a luz. Percebem isso? Jesus veio, a luz invadiu o mundo e o mundo rejeitou essa luz. João 3 diz o seguinte: não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. Olha só, qual é a condenação? A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. A luz vem e invade a nossa realidade, só que o pecado e o orgulho fazem com que a gente corra para mais escuridão, com que a gente se esconda da luz, porque a luz mostra, expõe, humilha, quebranta, transforma. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Gente, isso é muito importante porque, como o Jonathan disse hoje no sermão de domingo de manhã, em algum momento da nossa história, nós temos um encontro inescapável com essa luz irresistível, que é Jesus Cristo. E aí nós temos dois caminhos. Ou a gente vai fugir para a escuridão, por vergonha, por medo, para não querer ser exposto, ou a gente vai aceitar essa luz e vai se expor para que essa luz ilumine a nossa escuridão, para que sejam revelados mesmo os nossos pecados, para que seja exposto mesmo quem nós somos. E a partir disso a gente seja curado, transformado, restaurado, feito nova criatura, à imagem de Jesus. A celebração do Natal, gente, tem muitas consequências, muitas consequências. Ela mostra que o futuro já começou, que a nossa história não está fadada a simplesmente a gente buscar a nossa felicidade pessoal e fazer nossa vida dar certo. O futuro já começou. Jesus Cristo trouxe a realidade de que existe um Deus que sustenta todas as coisas e que vai voltar para redimir todas elas de uma vez por todas, mas que esse reino já começou. O futuro então já começou. O eu sou invadiu a realidade e por isso nós temos um convite para nos alegrarmos com a luz, deixar essa luz invadir a nossa escuridão. Tudo aquilo que a gente já sabe que precisa de restauração e transformação e tudo aquilo que a gente nem imagina. Você já fez essa oração para o Senhor, com a sua luz, invadir a sua escuridão? Aqueles cantinhos mais escuros, seus medos, aquilo que você tem muito receio, assim, os seus piores pesadelos do que pode acontecer na sua vida, os seus sonhos, as coisas que você mais anseia, aquilo que dá sentido para a sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho, seus dons e talentos, todas as áreas da sua vida, expor isso para Deus em entrega e permitir que essa luz ilumine aos pouquinhos cada um desses cômodos. Sabe quando você vai acendendo uma vela e aí aos pouquinhos, numa sala escura, e ela vai aos pouquinhos iluminando? Imagina que a gente está aqui numa sala totalmente escura. A escuridão faz com que a gente não consiga enxergar as coisas, não é verdade? Você não consegue discernir onde estão os móveis. E também a gente não consegue enxergar nós mesmos, enxergar uns aos outros. Então Jesus é essa luz que invade a nossa escuridão. Essa escuridão que foi gerada pelo pecado, pelo medo da morte. Essa escuridão que faz com que a gente corra atrás de ídolos para construir segurança e felicidade. Essa escuridão que faz com que a gente tenha tanto conflito com as pessoas,
porque a gente tem medo e busca sempre os nossos interesses em primeiro lugar, em relação ao interesse dos outros, essa luz invade essa escuridão, gente. E aí, então, nós temos a chance de ser restaurados, ser redimidos, ser transformados por causa dessa luz. Então, no Natal, nós temos esse convite para deixar a luz invadir a sua vida. Guiar a vida da igreja, porque nesse convite que Deus faz, ao nos salvar e transformar cada um à sua imagem e semelhança, Ele também nos convida a pertencer a um povo. Nós não somos pessoas que caminham solitárias, nós somos pessoas que têm uma família. Nós nos tornamos irmãos e irmãs uns dos outros. Nós somos convidados para viver em comunidade. Então o Natal é uma época muito importante para a gente celebrar como corpo, como família. Na reunião que a gente teve essa semana, eu estava falando que um corpo não cresce de maneira desordenada. Você não vê uma criança crescendo só um braço e o resto do corpo ficando exatamente igual, vê? Você não vê um bebezinho crescendo só uma perna e o resto do corpo ficando exatamente igual. Pensa nisso, gente. Nós somos parte de um corpo perfeito, cuja cabeça é Cristo. E Ele está transformando esse corpo, trazendo crescimento, fortalecimento, restauração para esse corpo. À medida que cada um de nós entra nesse corpo, nós nos tornamos parte de uma vida que Deus está fazendo em comunidade. Sim, Ele está restaurando cada um de nós, mas Ele está fazendo isso em comunhão uns com os outros. Por isso que não existe vida fora da comunhão. Não existe vida de um galho sozinho, fora da videira. Vocês percebem isso? Por isso é tão importante nós pertencermos a um corpo, a uma igreja, a essa família da fé, com todas as suas limitações e dificuldades e vulnerabilidades. No Natal nós celebramos isso, o convite para a luz invadir a vida de cada um de nós e a vida da igreja, para que também a igreja continue crescendo e sendo transformada por esse Deus. Nós celebramos com grande alegria que nada mais vai ser como antes, que tudo mudou. Gente, isso não é uma historinha, isso não é uma teoria, isso não é um mito, isso não é um conto de fadas. Imagina assim, existe um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus é perfeito e se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dia esse Deus decidiu criar coisas maravilhosas, todas as galáxias, o universo inteiro, todos os planetas e estrelas e buracos negros e coisas mais incríveis ainda que a gente está só descobrindo agora, né? E Ele criou planetas e anéis ao redor desses planetas, e sóis e luas e asteroides. E nesse planeta Terra, Ele criou montanhas. E eu não sei quantos de vocês já foram aqui nesses museus de mineralogia, que tem vários aqui em Minas, que mostram como são as pedras dentro das montanhas. Vocês já foram nesses museus? Vocês viram como são coloridas? Vocês viram como é maravilhoso a forma como Deus fez dentro das montanhas e ninguém vê dentro das montanhas? Sabe esse Deus que cria coisas fantásticas e maravilhosas, que talvez nunca ninguém vai ver? Tanto no universo distante quanto aqui embaixo dos nossos pés. Só que aí Ele cria pessoas à sua imagem e semelhança que são capazes de perceber essas maravilhas e essas belezas que Ele cria. E é como se Ele nos convidasse para participar dessa beleza. E Ele então vai se revelando para nós e vai revelando as maravilhas que Ele criou. E sabe quando você viaja com um amigo, né, com alguém, e aí você vê um negócio e aí você cutuca a pessoa? Olha ali, olha aquilo ali, que incrível! Olha que pôr do sol maravilhoso, olha que cachoeira mais maravilhosa. Tem lugares tão bonitos que você visita, mas parece que quando você visita sozinho não tem a mesma graça de quando você compartilha com alguém. Imagina esse Deus maravilhoso que criou tudo isso que existe para compartilhar com a gente, da sua glória e dele mesmo. Porque o que Ele mais deseja é ter relacionamento conosco. E por isso Ele nos restaura, nos salva de nossos pecados, restaura a comunhão que fora perdida com Ele no início e nos convida para participar desse relacionamento que vai ser agora eterno com Ele. Vocês percebem isso? Vocês estão em um relacionamento com Deus que vai durar para sempre, vai permanecer por toda a eternidade. Ele é o seu Pai.
Jesus Cristo é o irmão mais velho, né? Nós somos irmãos uns dos outros. Deus está criando algo através da redenção em Jesus Cristo que vai ter valor eterno e vai durar para sempre. Vocês estão pegando a ideia? Aí esse Deus maravilhoso que criou tudo isso invade a nossa realidade e se torna como um de nós. Se torna um ser humano como nós, com todas as limitações possíveis, para permitir que essa redenção se cumprisse no tempo certo. A encarnação, depois ele se tornou, né, um homem, começou seu ministério, fez os seus milagres e ensinos, depois foi para a cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado agora à direita de Deus, reinando sobre todas as coisas já, enviou o Espírito Santo que habita em nós, que sustenta a existência das nossas igrejas ao redor de todo o mundo, ao longo de todos os séculos. Vocês percebem isso? O quão incrível que é essa história? Não parece que é um conto de fadas mesmo? E tem um final feliz, né? Porque ele começou a redenção, mas a gente não vê ainda todas as coisas perfeitas, não é verdade? Nós recebemos o perdão dos pecados, mas ainda continuamos pecando. Nós ainda vemos mal e violência à nossa volta, ao nosso redor e dentro de nós, não é verdade? Então a gente tem a promessa de que ele vai voltar novamente, de uma vez por todas, e aí o pecado e a morte vão ser vencidos, e nós vamos reinar com ele numa eternidade sem choro, sem lágrima, sem pecado. Imagina você, sem pecado algum, uma nova criatura que não só vai receber um novo corpo glorificado, mas todo o seu humor vai ser restaurado, as suas prioridades. Você vai ver pessoas mais bonitas que você e não vai sentir inveja. Você vai ver a beleza e vai conseguir contemplar essa beleza de uma maneira perfeita. Parece um conto de fadas, não parece? De tão incrível e surreal que é isso? E o que o Tolkien fala nesse livro aqui é que é um conto de fadas mesmo. Todos os contos de fadas, na verdade, revelam um grande conto de fadas. A grande história, que é essa narrativa do nosso Deus que invadiu a realidade. Então, como eu comentei com vocês, tem um trechinho aqui do Tolkien sobre contos de fadas que eu gostaria de compartilhar. Eu vou ler aqui um trecho médio para vocês. Ele vai explicando, né, sobre o sentido, a lógica dos contos de fadas, e ele fala que o conto de fadas verdadeiro tem um ponto que ele chama de eucatástrofe, que é uma repentina virada jubilosa, algo que acontece na história, a história está indo numa narrativa, de repente acontece algo que vira e muda completamente a história. E isso gera, enfim, se era uma narrativa ruim e de repente acontece algo muito bom, ou era alguma coisa boa que estava acontecendo, tem uma reviravolta e algo ruim acontece, sempre indo em direção ao final feliz. E aí olha só que interessante o que o Tolkien fala. Os evangelhos contêm um conto de fadas, ou uma história do tipo maior que engloba toda a essência dos contos de fadas. Contém muitas maravilhas, e entre as maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe concebível. Mas essa história entrou para a história, com um H maiúsculo, e o mundo primário. O desejo e a aspiração da subcriação foram elevados ao cumprimento da criação, com um C maiúsculo. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. Olha que interessante. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Tem preeminentemente a consistência interna da realidade. Nunca se contou uma história em que os homens mais quisessem descobrir que é verdadeira, e não há nenhuma outra que tantos homens céticos tenham aceito como verdadeira por seus próprios méritos. Pois a arte dela tem o tom supremamente convincente da arte primária, isto é, da criação. Rejeitá-la leva à tristeza ou à ira. Enfim, ele vai falando isso, de que essa história incrível que o nosso Deus está construindo é muito maravilhosa. E por isso que parece uma história incrível demais para a gente acreditar. Porque é algo incrível mesmo. E essa grande história da encarnação de Jesus Cristo como ser humano, da redenção
realizada por ele através da sua morte, da sua ressurreição, da promessa de vida nova, já aqui, o início desse novo reino, já aqui, agora na terra, e essa promessa da volta dele, aonde ele vai redimir e restaurar todas as coisas de uma vez por todas, e nós vamos reinar com ele, né, por toda a eternidade. É sim, de certa maneira, um conto de fadas maravilhoso, que inclui e, digamos que, alcança todas as nossas histórias, né? Elas fazem parte dessa grande história. E aí, então, gente, tendo isso em mente, eu gostaria de entrar, então, agora especificamente para falar um pouquinho sobre o Advento. Porque o Advento é uma preparação para o Natal, para viver o Natal em todo o seu significado. Por isso que eu quis dar essa introdução antes, porque a gente precisa compreender a grandiosidade dessa história que é toda vez relembrada no Natal. E a gente está vivendo agora um momento da história onde a gente já sabe que Jesus já veio, já encarnou, e isso ganha então uma outra conotação, porque a gente não apenas relembra ou celebra esse fato de que Jesus veio e se encarnou como um ser humano, mas nós também lembramos dessa promessa que ele vai voltar de novo. Ele não está à direita do Pai como se ele tivesse de férias e tipo não está fazendo mais nada, está descansando. Não, gente, ele está totalmente comprometido em cumprir todas as promessas do Pai e aguardar, né, esse tempo perfeito onde ele vai voltar para restaurar e redimir todas as coisas mesmo. A obra dele ainda não terminou. E tem algo já acontecendo agora. Então, nós como cristãos precisamos ter consciência dessa história maravilhosa que é parte da nossa realidade e sustenta as nossas vidas. Isso sustenta o que a gente faz aqui, sustenta o nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossas escolhas, a forma como a gente lida com as nossas próprias limitações e dificuldades, com as nossas alegrias e sonhos. Essa grande história que o Senhor está criando e está desenvolvendo ao longo do tempo precisa ser a base que sustenta a nossa vida e que dá sentido também para o nosso futuro. A estação do Advento, então, se torna esse tempo de preparação. Adventus, né, em latim, significa chegada, e é um tempo de esperança e expectativa. Então, no Natal, a gente vai ter a celebração, a alegria, a festa, a comunhão ao redor da mesa, né, celebrando o nascimento de Cristo. Mas agora no Advento, o tom é um pouco diferente, o clima é um pouco diferente. A ideia é de uma esperança em alegria, sim, mas é um ainda não. É a ideia da gente viver o ainda não. Então, a espera, a expectativa de algo que vai se cumprir, mas ainda não se cumpriu. Ainda não é total. Ainda não está acontecendo de maneira plena. Também é um tempo de olhar para as promessas do Senhor e ansiar por aquelas que ainda irão se cumprir. Então, uma coisa que nós temos certeza é que todas as promessas que o Senhor fez de que viria o Messias, que nasceria um filho da Virgem, foram cumpridas. Assim como uma série de outras promessas relacionadas com a vinda do Messias, enfim, com os milagres que ele realizaria, com a vinda do Espírito Santo, com a promessa de tirar os nossos corações de pedra e nos dar um coração de carne. Enfim, nós vivemos hoje num momento em que a gente já vê muitas promessas sendo cumpridas. E isso deveria dar para nós coragem e esperança de que hoje, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, Deus continua cumprindo as promessas dele. E ele vai cumprir todas até o final, quando ele voltar também e julgar todas as pessoas, todos os povos. Então, o tempo do Advento é um tempo também caracterizado por olhar para as promessas e ganhar coragem. Olhar para Jesus, olhar para Deus como aquele que é fiel. Tudo que ele falou, ele vai cumprir. Tudo que ele disse, ele vai realizar. E isso nos dá segurança. Isso nos dá a certeza de que a minha vida não depende de mim. A minha vida dá certo não depende da minha força, das minhas habilidades, das minhas escolhas imediatas. Tem um Deus que sustenta toda a realidade, que é fiel para cumprir suas promessas. A estação do Advento, então, desde que ela começou a ser comemorada, ou
lembrada, né, dentro do calendário cristão, ela teve duas ênfases. Uma ênfase na encarnação de Jesus, o tempo de proclamar o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a outra ênfase estava relacionada com esse anseio pela segunda volta de Cristo. Olhar para esse momento que Jesus já fez, ele já veio, e a promessa que ele diz que ele vai voltar, e vai voltar em breve. Alguns livros e textos que falam sobre isso dizem que a ênfase maior sempre esteve no anseio pela segunda volta, porque a gente está vivendo, né, num momento do tempo onde Jesus já veio, ele já se encarnou. Então a gente não olha para essa encarnação como uma promessa futura, mas como uma certeza que já se realizou no passado. Então agora a gente olha para o futuro no sentido da certeza de que Jesus vai voltar. E isso tem desdobramentos, isso tem consequências. E a principal consequência, então, que seria essa oportunidade para a gente refletir e meditar agora nesse tempo do Advento, está relacionado, então, em estar atento para essa segunda volta. E aí isso traz uma série de reflexões em como a gente tem vivido a nossa vida. Quais têm sido as minhas escolhas? Eu estou simplesmente preocupada em traçar planos e que esses planos se cumpram. A frustração e a ansiedade quando esses planos não se realizam me esmaga, me esgota emocionalmente. Como que eu estou preparada e como que eu estou pensando nessa segunda volta de Cristo? E aí então, olha que interessante, gente. A mensagem do Advento é que Jesus já veio e vai voltar uma segunda vez, que devemos ficar atentos enquanto aguardamos a sua volta, porque não sabemos quando será o dia, mas também que devemos ficar ativos enquanto esperamos, trabalhando em seu reino como servos fiéis, sem nos deixar paralisar pelo medo, sem nos perdermos com ilusões e sem buscarmos a nossa vontade, acima, né, de todas as coisas. Então olha que interessante, gente. O Advento, para mim, começou a fazer muito sentido e me ajudou a refletir muito nessas questões. Porque nós precisamos estar preparados. Sabe aquelas parábolas que Jesus contou sobre as 10 virgens? Tinham aquelas, 5 estavam preparadas. Elas tinham levado azeite suficiente. E 5 eram tolas e deixaram o azeite acabar. Então elas não estavam preparadas. E aí quando veio o noivo, aquelas que estavam atentas, vigiando e estavam preparadas para esperar o noivo, entraram na festa. E as tolas que não tinham azeite, elas não foram capazes de entrar na festa. Elas perderam aquele momento em que o noivo chegou. Então Jesus usa muito dessas parábolas, dessa maneira, mostrando que, e ele mesmo fala de maneira clara, que a gente precisa estar atento, porque a gente não sabe quando ele vem. Mas ele vai vir, ele prometeu que ele vai vir. E ele nos pede para prestar atenção aos tempos, enxergar os sinais, como aquele agricultor experiente que olha para a plantação e sabe que está chegando a hora da colheita. E aí a gente também não vai ficar à toa sem fazer nada esperando ele voltar. A gente vai estar trabalhando ativamente, como aqueles servos fiéis que foram confiados um trabalho a fazer. E um dia o Senhor vai voltar e vai tomar satisfação de como a gente cuidou daquilo que Ele nos confiou. E Deus nos tem confiado muitas coisas. O nosso tempo, a nossa energia, nossa saúde, nossas oportunidades, nossos dons e talentos, os lugares onde nós estamos, os relacionamentos, as pessoas que Ele colocou à nossa volta. Tudo que nós recebemos, de certo modo, é dádiva de Deus. E nós vamos prestar contas disso para Ele. E, infelizmente, a gente pode estar vivendo como pagãos, no sentido de que eu uso tudo isso para a minha vontade, para os meus prazeres. E eu faço escolhas baseadas nisso, como se eu não tivesse que prestar contas para Deus e como se Ele não fosse chegar a qualquer momento para, pedir essas contas, né, diante de mim. Então esse é o tom do Advento, sabe, gente? E aí essa estação se torna, então, uma oportunidade para a gente parar para refletir sobre isso.
para analisar o modo como a gente tem vivido os nossos dias. E a gente tem vivido dias muito sobrecarregados, muito ocupados, muito distraídos, muito sobrecarregados. Com trabalho, com responsabilidades, com tarefas, mas também com distrações, com coisas que não são importantes, coisas que não são relevantes, preocupações e ansiedades que tomam a nossa energia e nos desgastam de uma maneira desnecessária, porque a gente não consegue confiar de verdade em Deus. Então o Advento se torna esse momento para eu parar e para olhar. E é interessante ser no final do ano, porque a gente pode olhar para o ano que passou, fazer uma análise do que aconteceu, do que eu enfrentei, como eu reagi às situações que aconteceram, e fazer de novo uma entrega a Deus. Orar clamando ao Senhor que me dê forças para eu ansiar pela volta dele, para eu ter alegria de participar da obra dele, de cooperar com o que ele está fazendo na minha vida e através das pessoas à minha volta. E aí isso se torna, então, uma oportunidade pedagógica, né? Quando a gente para refletir nessas questões. E é incrível que parece que é meio que natural do ser humano fazer isso, porque todo final de ano tem as retrospectivas, a gente gosta de olhar para trás e ver o que aconteceu de legal, ver o que a gente aprendeu. Sempre tem esse momento de fazer planos para outro ano, de fazer listas das coisas que a gente quer fazer no ano seguinte, coisas que a gente quer que mude. Então, a gente tem essa atitude meio que naturalmente, independente disso estar relacionado com qualquer tipo de religião ou não, ou crença religiosa. Então, é interessante que o Advento vai te conduzindo de uma maneira natural para essa reflexão. Um momento de quietude, de espera diante de Deus. E isso se torna também uma oportunidade de crescimento, de formação espiritual muito rica para a nossa vida. Eu gostaria de ler então esse trechinho de Romanos 13, de 11 a 14, que fala o seguinte: tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, promiscuidade sexual e práticas imorais. E não se envolvam em brigas, nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Olha que imagem interessante, gente. É como se o Senhor estivesse chamando a nossa atenção nesse período do Advento para a gente despertar do sono. Então, desperta. O que você está fazendo dormindo? O que você está prestando atenção? Você tá distraído. Acorda. A luz já invadiu a nossa realidade. A noite está cada vez mais distante. A noite está ficando cada vez mais clara, né? Porque o dia já está raiando. E é muito interessante essa imagem. Tira as roupas sujas e se revista do Senhor Jesus Cristo. A armadura da luz, ele usa essa imagem. Olha que interessante, gente. Isso tem a ver com escolhas. A forma com que a gente escolhe viver a nossa vida. E o Senhor fala que a gente está dormindo, que a gente está sonâmbulo. A gente não está prestando atenção no que a gente está fazendo. E a gente está se deixando levar por esses desejos. E aí ele vai citar várias coisas, né? Que são nada mais que busca por prazer, por satisfação, por felicidade. Às vezes você vai falar, olha, eu não faço nada disso. Mas as suas escolhas são sempre por conforto, por prazer, por comodismo, por não se comprometer, por não se esforçar, não andar, né, uma segunda milha. Enfim, e por se distrair, por pequenas coisinhas no nosso dia a dia que roubam a nossa atenção e a nossa energia. Então, uma das advertências, né, que o Senhor nos dá nesse período é para acordar do sono, porque o tempo está se esgotando.
Então essa ideia, eu já vim e eu vou voltar de novo. E eu posso voltar a qualquer momento. O tempo está se esgotando. E a gente vive como se o nosso tempo fosse meu tempo, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Meu tempo está esgotando, então, sei lá, pode pensar assim, eu estou envelhecendo, então eu tenho que viajar mais, eu tenho que conhecer os países que eu quero. Você pensa em termos de prazeres, de sonhos, de lugares, de coisas para experimentar. Mas você não pensa que o tempo está esgotando porque Jesus está voltando. E isso é bom, e a gente anseia por essa volta, porque aí vai começar de uma maneira plena aquilo que a gente agora só tem alguns vislumbres, né? Então é muito interessante essa exortação de Romanos. Esse outro texto que eu queria ler para vocês é de Tiago 5, 7 a 11. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e de primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Então, olha que interessante. É como se ele falasse assim: acorda, desperta, tem uma vida para viver porque eu estou voltando. O tempo está se esgotando. Então, toma cuidado como você vive. Mas da forma que você vive, tem uma série de tribulações e coisas que levam tempo para acontecer, processos que às vezes são demorados. E aí ele fala: seja paciente, tenha paciência, calma. Enquanto a gente espera a volta do Senhor, sejam pacientes. Porque dá a impressão que é o oposto, né? Ele fala assim, olha, eu tô voltando. E aí já dá aquela ansiedade, né? Nossa, ele tá voltando, então eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que mudar meu jeito de vida, tenho que reorganizar meus hábitos e tal. Dá um pouco de ansiedade, mas aí Tiago vem e fala, calma, sejam pacientes enquanto aguardam a volta do Senhor. Olha como o lavrador espera pacientemente pela chuva, e com grande expectativa aguarda o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. E aí ele continua: fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas, que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então é interessante, né, quando eu estava estudando esse texto, ele fala, calma, paciência, fortaleça o seu coração, não desanime. Porque às vezes essa demora da volta dele pode fazer com que a gente desanime, pode fazer com que a gente comece a duvidar. E aí que entra a incredulidade, gente. Muitas vezes a demora faz com que surja a dúvida. Ah, mas será que ele vai voltar mesmo? Será que ele vai cumprir essa promessa mesmo? Será que ele vai mesmo cuidar de mim? Será que essas coisas que eu tenho sonhado e orado diante dele durante tanto tempo, ele vai realmente cumprir e se importar com elas? Então aí é que entra o perigo da gente duvidar quando as coisas demoram para acontecer. E aí por isso que é muito importante essa exortação de Tiago nesse momento do advento, que é o momento da espera, dessa expectativa. Ele vai voltar, ele já está à porta. Mas enquanto eu estou esperando, eu não posso desanimar, deixar o meu coração se desfalecer. Eu preciso esperar com paciência. E aí é interessante ele trazer, enfim, a questão dos nossos conflitos, né? Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. Então, vem as nossas tribulações, as nossas dificuldades, os nossos conflitos entre si. E aí ele lembra que o juiz está à porta. Então, aquele que vem, o Jesus que vai voltar, é aquele que vai também julgar de maneira perfeita todas as coisas, todas as pessoas. E não cabe a nós fazer esse julgamento agora, né? Num certo sentido. Enfim, esse é um texto muito interessante também. Então, aqui eu coloquei um resumo dessas consequências que a gente conversou até aqui.
O advento, então, traz para nós essa oportunidade de fazer a gente acordar do sono, nos arrepender dos nossos caminhos inúteis, tolos, insensatos e crer no Senhor Jesus. É um momento muito importante de ler a Bíblia, ler a palavra, voltar nos profetas, ler os evangelhos, ver como o Senhor Jesus cumpriu de maneira perfeita as coisas que foram prometidas e ter o coração fortalecido. É o momento de você trazer todas as suas esperas, as coisas que ainda estão incompletas nas nossas vidas, e ter esperança de que o Senhor vai fazê-las inteiras, vai restaurar todas as coisas no tempo certo. Para isso precisamos também ser pacientes nas tribulações, buscar o bem e fugir do mal. Então não é ficar de braços cruzados esperando ele voltar, é se engajar responsavelmente no que precisa fazer. O que precisa fazer? O que Deus tem trazido para mim agora no tempo presente? Para eu construir, cuidar, resolver, enfim, todas as áreas da vida, né? Todas as atividades possíveis. É me engajar com a verdade e buscar o bem nas escolhas da nossa vida diária. Todos os dias nós somos confrontados com uma série de escolhas. Então é pensar nisso, que ele vai voltar. Então eu preciso me comprometer com o que é certo, me comprometer com a verdade, com o bem e fugir do que é mal. E aí então, gente, eu queria concluir com algumas práticas que a gente pode fazer para trazer mais realidade para essas coisas se manifestarem no nosso dia a dia. Então a gente tem um mês de advento, é um mês para a gente conscientemente pensar nessas coisas. E nós vamos pensando nessas coisas à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus. E se você usa, né, o lecionário, os textos bíblicos que são escolhidos nas leituras diárias vão te conduzindo por essa história, vão te levando a essas reflexões, naturalmente. Eu coloquei aqui, então, algumas práticas importantes. É o momento que nós vamos preparar a casa para o Natal. É o momento, então, que a gente vai montar uma árvore de Natal, se você tem essa prática, colocar luzes na decoração, né, na fachada das casas, nas janelas, dentro de casa, né, depende aí do estilo e do bom gosto de cada um. Tem cidades que fazem competições, né, para as casas mais decoradas, mais bonitas, enfim. É bonito ver as cidades sendo iluminadas para o Natal, não é? É bonito ver as cidades enfeitando as praças, enchendo de luzes em volta dos troncos das árvores. Tem cidades que fazem, nas ruas, nas avenidas principais, eles colocam luzes assim em cima, né, da avenida. É muito legal isso, porque, como eu falei no início, né, esse mundo secular que não conhece ao Senhor tem tentado esvaziar a realidade do Natal do significado verdadeiro relacionado com a vinda de Jesus. Mas é incrível como os elementos ainda estão presentes. Jesus é a luz que invadiu a escuridão e por isso nós enchemos a casa de luz. Nós acendemos velas, nós penduramos cordões de luzes, nós enfeitamos a cidade, enchemos a cidade de luz. E acendemos essas luzes durante a noite e as pessoas vão para lá para passear com as famílias. Então é o momento de você preparar a sua casa para o Natal. Fazer isso em família é legal, sabe? Convidar, né, os filhos, enfim, as pessoas que moram com você, se você divide a casa com alguém, para fazer isso junto, sabe? Não precisa montar tudo de um dia para a noite e deixar tudo arrumado, mas vai fazendo esse exercício de criar uma expectativa e ir arrumando aos pouquinhos para criar essa tensão no ar de que vai ficar tudo bonito para o Natal. E a gente está fazendo isso para celebrar o Natal. Para quem quer saber um pouco mais sobre o Natal, né, o Igor Miguel escreveu um texto que está no Medium dele, também está no Medium do lecionário, que ele colocou o título assim: Natal pagão? Calma. Então, enfim, se você não vou entrar no mérito aqui de árvore de Natal, se Jesus nasceu mesmo nessa época do ano ou não. Enfim, você pode ler o texto lá do Igor, que ele traz vários esclarecimentos bons também. Mas é um momento importante de trazer
esses símbolos. E a luz é um símbolo muito importante. Mesmo se você não goste de montar uma árvore, você pode trazer mais luz para sua casa. Uma prática também legal é preparar biscoitos de Natal. Tem um sentido, gente, de encher a casa com aquele cheirinho doce de baunilha, sabe? E de saber que tem aquela comida especial que não acontece em nenhum outro momento do ano. E especialmente quem tem crianças, né? Fazer os biscoitos juntos, comprar aquelas forminhas bonitinhas, né? De estrela, árvore de Natal, tem um monte de boneco de neve, né? Tem um monte de forminhas bonitinhas. Preparar aquilo junto, decorar e compartilhar isso com as pessoas. Quando chega o Natal, é um momento de você compartilhar, de você dividir o que você tem. Então, uma coisa que eu comecei a fazer tem uns 2 natais, no Advento, preparar esses biscoitos. E aí eu sempre chamo alguns amigos meus para fazer isso comigo. E é super legal, porque às vezes até amigos adultos que nunca tiveram essa prática, mas eles são impactados por essa experiência, sabe? E aí, enfim, a gente fica ouvindo músicas do Advento, que ainda não são músicas do Natal, ainda não é a música de corais de Natal, que a gente vai ouvir quando chegar o Natal, mas tem várias músicas do Advento que nos preparam para o Natal, né? Que vão anunciando que Jesus vai nascer, falando dos planos, das promessas de Deus para nós. Enfim, cria um ambiente gostoso na casa, sabe? Depois que eu preparo os biscoitos, separa em saquinhos, coloca uma fita bonita e dá de presente para os seus vizinhos. A gente tem uma mensagem para compartilhar, que é essa mensagem do Natal. Então usa isso como uma desculpa para você compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, a mensagem do Evangelho. Essa mensagem de que a luz invadiu a escuridão. Preparar cartões de Natal também é uma atividade que pode ser muito interessante. E que eu gosto muito de fazer, porque eu tenho amigos espalhados aí pelos todos os estados do Brasil e alguns fora do Brasil. E aí é o momento de eu mesma preparar os cartões. E eu já fiz isso também com alguns amigos, com os filhos dos meus amigos. E é super divertido, gente. Você prepara um cartão, às vezes eu simplesmente compro um papel mais durinho, colorido. Enfim, você pode desenhar, você pode colar coisas, pode pegar um versículo e simplesmente falar, né, uma mensagem de Feliz Natal e que o Senhor te abençoe. Então, o Advento é esse momento de preparar esses cartões. E fazer isso com crianças é incrível também. Às vezes, primos que moram mais distantes, né, ou coleguinhas. Para quem será que ele gostaria de escrever um cartão de Natal, preparar um cartão de Natal? Às vezes você pode até consultar os filhos. Outra prática legal também de fazer: ler em voz alta em família as histórias que antecedem o nascimento de Jesus. Gente, aconteceu coisas incríveis demais. Eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nessas histórias. O próprio, nascimento de João Batista, Isabel e Zacarias já eram idosos. Eu acho essa história tão fantástica. Imagina, eles sempre quiseram ter um filho. E naquela época, né, especialmente para a mulher que não tinha um filho, era quase um sinal de que, uma maldição de Deus, né? Deus não ouviu minhas preces. Mas eles eram muito fiéis ao Senhor. Conforme vai sendo relatado lá no início de Lucas, fala que Zacarias era um homem fiel ao Senhor. E ele era sacerdote lá do templo, inclusive. Um anjo aparece para ele, falando que a esposa dele vai ficar grávida. E ele não acredita de imediato, né? Ele fala, mas como que isso vai acontecer? E aí o anjo fala, como você não acreditou, você vai ficar mudo. Você já imaginou Zacarias chegando em casa mudo? E tentando explicar para Isabel o que aconteceu? Enfim, eles já eram idosos e ela concebe e fica grávida. E ela, tipo assim, como assim? Eu fiquei grávida agora? E meu marido ainda tá mudo, ele nem pode me explicar o que tá acontecendo, ele deve ter visto alguma coisa, né? Ele deve saber de alguma coisa que eu não tô sabendo. Enfim, 6 meses, né, que ela tava grávida, o anjo aparece para Maria e fala a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa, né? Que ele falou para Zacarias, que ela também ficaria grávida. Só que, diferentemente de Zacarias, Maria crê. E ela fala, tá bom, que se cumpra em mim de acordo com a sua vontade. E aí, como um sinal, o anjo fala, a sua parenta Isabel tá grávida de 6 meses, vai lá falar com ela.
E aí, enfim, né? Imagina a confusão, gente. Porque o anjo aparece quando ela estava noiva. Podia ter aparecido uma semana depois do casamento, que aí tudo ia ficar bem. Imagina a confusão que foi para Maria, explicar isso para os pais dela, explicar isso para José. José não acreditou, quis terminar o casamento. Olha isso, gente, olha que história mais incrível. E aí, enfim, Maria vai visitar Isabel, que também, enfim, não tinha WhatsApp, ela nem sabia que a Isabel estava grávida, não tinha Instagram, não tinha como saber o que estava acontecendo. Ela viaja a pé, chega lá, o bebê na barriga de Isabel é cheio do Espírito Santo, e Isabel profetiza de que o Senhor está no ventre de Maria. E aí, Maria entende o que está acontecendo com ela. E aí Isabel entende o que está acontecendo com ela. Porque se Isabel tivesse tido um filho quando ela tinha 20 e poucos anos, como ela sempre sonhou e desejou, não ia dar tempo, talvez Maria nem tinha nascido ainda. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, toda a espera de Isabel tinha a ver com a espera do tempo certo para Maria poder conceber, porque o filho de Isabel seria aquele que iria abrir o caminho e anunciar que a luz invadiu a escuridão. Gente, isso é incrível, isso é incrível. É o que está descrito aqui em Lucas, eu vou até ler, porque é tão bonito, gente. Lucas. Aí, enfim, quando Maria e Isabel têm aquele momento, as duas entendem as suas esperas, que na verdade representava a espera de todo o povo de Israel, a espera pela vinda do Messias, que estava acontecendo ali naquele momento, através de duas vidas comuns, duas mulheres comuns, um estéril e uma virgem. Olha que louco isso, gente! Deus escolhe as coisas impossíveis para dizer que é Ele que está fazendo. Enfim, aí vem o cântico de louvor de Maria, que é lindo. E quando nasce João Batista, que Zacarias finalmente fala, 9 meses em silêncio, vem o canto, né, de Benedictus e a profecia de Zacarias. E aí ele fala em Lucas 1, versículo 78. Vou ler do 76. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Então é aquilo que eu falei no início sobre o Natal ser a luz que invadiu a nossa escuridão. E João é aquele que ia testemunhar disso e anunciar que a luz raiou sobre nós e abriu o caminho, né, para Jesus. Imagina então a gente ter um momento para reunir em família em casa, para ler essas histórias juntos, deixar as crianças perguntarem, sabe? Enfatizar esses detalhes, alimentar a imaginação, porque a gente talvez tenha esse defeito de se familiarizar demais com as histórias e com os textos e não enxergar que eram pessoas comuns como nós e que Deus continua se revelando e se manifestando hoje nas nossas vidas, através também das coisas comuns que acontecem no dia a dia de cada um de nós, através dos casamentos, dos filhos, dos trabalhos, das lutas, das frustrações e das esperas. Isso que eu acho maravilhoso, gente. Tanto que, enfim, para falar sobre isso, tem um texto muito maior que eu escrevi sobre isso, que virou o livro, O Tempo da Espera, O Lugar da Espera na Vida Cristã. Enfim, que lá eu falo disso muito mais detalhadamente. Mas isso se torna também uma prática interessante no Advento, reunir para ler em voz alta. Porque é diferente de você dar um livrinho para a criança, né? Cada um tá lá no seu quarto, lendo o seu devocional no tempo que quiser. Mas é o momento da gente estar junto em família, e aí pode revezar cada dia uma pessoa lê em voz alta um trecho dessa história e comenta, e enfim, simplesmente conversa, pode ter uma oração juntos, ouvir uma música,
ter um tempo gostoso em família. A gente pode fazer isso uma vez por semana, um dia à noite ou um dia na hora do jantar, onde todo mundo está reunido ao redor da mesa. Uma outra prática que eu coloquei aqui são as antífonas do Ó. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é um recurso musical que foi criado, e aqui no lecionário eles trazem uma explicaçãozinha sobre isso. As antífonas receberam esse nome porque tem o início com esse vocativo, ó, e foram compostas entre o século VII e o século VIII. São conjuntos de 7 versos antigos que invocam a Cristo por um título messiânico do Antigo Testamento, especialmente em Isaías, né? Então são 7 antífonas, começando no dia 17 de dezembro até o dia 23. Por exemplo, elas são: ó sabedoria, ó Adonai, ó raiz de Jessé, ó chave de Davi, ó oriente, ó rei das nações, ó Emanuel. Então elas foram compostas para serem músicas, então elas são cantadas. Os versos são muito bonitos, são versos curtos, e sempre é como se fosse uma oração pedindo para o Senhor Jesus, que é chamado, né, por esses nomes, fazer alguma coisa. Vem nos salvar, vem nos ensinar, vem iluminar o nosso caminho. E cada uma delas a gente pede alguma coisa. Enfim, teve um ano que eu fiz os meus cartões de Natal usando as antífonas. Então eu desenhava, né? Tem desenhos também de cada antífona, que geralmente é como se fosse uma guirlanda com a antífona no meio, né? Ó sabedoria. E uma guirlanda em volta. E, enfim, eu desenhei essa guirlanda e aí eu coloquei o versinho: ó sabedoria, que saíste da boca do Altíssimo, atingindo de uma a outra extremidade, e tudo disposto com força e suavidade. Vem ensinar-nos o caminho da prudência. Enfim, desejando um Feliz Natal e tal. Você pode usar... Aí na época eu usei uma antífona para cada cartão diferente. E uma coisa que eu pensei também que seria muito legal para invadir a nossa imaginação com essas imagens, sabe? Que o Filho de Deus que invadiu a nossa realidade e se tornou um de nós é a sabedoria que está lá descrita em Provérbios, que grita nas ruas, que clama para os insensatos abandonarem o seu caminho e ouvirem a sabedoria. Então imagina você conversar uma noite sobre essa imagem com as pessoas da sua família, da sua casa. E se tiver crianças, você pode pedir para elas desenharem o que elas imaginaram disso, depois dessa conversa, dessas histórias sobre a sabedoria gritando no alto dos montes, nas praças, nas ruas. E, enfim, aí esses desenhos podem ser pendurados na casa, perto da árvore de Natal. Eu acho que isso vai impactar e influenciar a imaginação da família de uma maneira muito mais rica, sabe? A gente vai ver o nosso Senhor de uma maneira diferente. Então, as antífonas são também um recurso pedagógico muito legal, especialmente se você não tem o hábito de ler poesia. É um exercício, eu acho, muito rico de você ler esses versos, tentar cantá-los. Tem muitas canções compostas em várias línguas sobre isso. Tem até aqui no cantinho um QR Code com uma playlist com várias antífonas que você pode ler aqui e ser direcionado para a playlist. Enfim, também acho que é um recurso legal, pedagógico, e é bem na semana que antecede o Natal. E você vai tendo essas imagens cada dia da semana até chegar no Natal. Eu acho muito legal. Enfim, criar esse ambiente de espera e de expectativa. Não por presentes, sabe? Que a nossa época atual parece que cria só uma expectativa por ganhar presentes. Participar de amigo oculto, enfim, reuniões, né, com família, e às vezes acaba tendo situações desconfortáveis. Então, por que não a gente criar um ambiente de espera e expectativa para celebrarmos juntos o significado de que Jesus nasceu e de que ele vai voltar? Então, não tem nenhum problema de dar presentes, mas talvez ensinar que esse não é um momento cujo principal foco é receber e dar presente. O principal foco é a gente estar junto, ao redor dessas verdades maravilhosas sobre
quem o nosso Deus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo agora e o que Ele vai fazer. Porque é exatamente nesse período do ano, no finalzinho do ano, que a gente precisa de incentivo, de ânimo, de coragem, para a gente olhar para frente e continuar nesse caminho, continuar nessa jornada. A gente precisa de ânimo para tomar nossa cruz, negar nós mesmos e seguir a Cristo. A gente precisa de ânimo para não se deixar levar por essa correnteza do mundo que diz que eu tenho que ser feliz e buscar os meus próprios interesses. Enfim, eu creio que o Advento se torna esse período rico de 4 semanas para a gente criar espaço na nossa rotina para esse exercício. E aí entram também as disciplinas espirituais. Você pode fazer um jejum, você pode ter um período maior de leitura da palavra, meditação, tanto sozinho quanto em família, como eu falei, né, de ler a Bíblia juntos. As disciplinas de solitude, você ficar um pouquinho mais sozinho, silêncio. E isso é extremamente saudável nesse período do ano onde está todo mundo muito cansado, muito sobrecarregado. Ao invés de a gente simplesmente ficar fazendo mais coisas, você intencionalmente insere na sua rotina momentos de quietude e de descanso. Se você não tem o hábito de proteger um dia da semana para descanso, que pode ser o sábado ou um outro dia da semana, ou um outro período, né, uma noite ou uma tarde, é também um período importante e bom para você começar a fazer isso. Enfim, a ideia, como eu falei bem no início, é não ser uma coisa rigorosa, uma coisa cansativa, sabe? Como seguir datas e calendários. Não é isso. Como eu falei, a gente poderia parar para pensar sobre isso em qualquer período do ano, mas parar para pensar sobre isso agora no Advento, às vésperas do Natal, é sintonizar o nosso tempo aqui com esse tempo de Deus que está sendo narrado nessa grande história, nesse grande conto de fadas. E aí então a gente tem a oportunidade de trazer os nossos fardos para Deus e descansar nele, sabe? Tantos fardos de aprovação, de sucesso, de realizações, tantos fardos que a gente carrega, tantas frustrações por causa dessas coisas não terem acontecido, e todas as limitações e situações de provação aonde cada um de nós está inserido também. Então, enfim, o Advento se torna esse período especial de quietude, de espera, em expectativa, porque Deus já fez muitas coisas, inclusive Jesus já veio, continua fazendo presente e eu preciso enxergar isso, ter olhos para ver isso. E vai fazer até o fim, quando a promessa também de que Jesus voltará irá se cumprir. E nós então precisamos estar preparados para isso. Enfim, eu escrevi alguns textos sobre o Advento que estão nesse meu site, no medium.com, @vanessa.belmonte. Quando você entra lá, já estão os links lá. E no Instagram e no Twitter é onde eu compartilho, né, as coisas que eu tenho aprendido em relação ao uso do calendário. Eu gostaria então de, enfim, passar essa mensagem no sentido de esclarecer um pouquinho melhor para quem não conhecia sobre as estações do calendário cristão e não tinha ainda talvez a prática de celebrar o Advento e o Natal, para ficar um convite para começar a fazer alguns experimentos nesse sentido. Começa devagarzinho, mas você vai ter essa oportunidade de enriquecer muito mais o seu tempo, especialmente com a sua família, com as pessoas que moram com você. E, enfim, eu estou aberta para a gente continuar essa conversa, tem meu e-mail aqui também. Se você tiver alguma dúvida, você pode me escrever também. Tá bom, gente? Muito obrigada pela paciência, por toda, enfim, contribuição para que essa palestra acontecesse, essa conversa pudesse acontecer. Minha oração é que Deus nos abençoe e que a gente tenha sabedoria para aproveitar esses recursos como ferramentas pedagógicas para
nos ajudarem a enxergar o foco que é Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Ele. O fato de que Deus está restaurando todas as coisas e nós somos parte disso. E que no nosso coração cresça esse anseio pela volta de Cristo. E que a gente tenha coragem para continuar em esperança e paciência até que todas as coisas aconteçam. Amém? Um abraço, então.